Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você que já nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC. Estamos iniciando mais uma edição do Pinga Fogo às sextas-feiras. Você nos acompanha aqui pelo Facebook e pelo YouTube. E nós vamos aqui já a partir de agora abrindo este canal para que você possa estar conosco e assim fazer as suas questões para que Sidney Fernandes, que já está nos ouvindo e acompanhando para responder você do outro lado, também nos cumprimenta na tarde de hoje. Boa tarde, Sidney. Olá, Theo. Olá, Reginaldo. Olá, Sérgio Totti na retaguarda. Olá, Jonatas, que está nos acompanhando à distância. E boa tarde a você, amigo 20 da Rádio TV SEAC. Estamos começando mais um Pinga Fogo da sexta-feira. E assim, continuando, Theo Oliveira, boa tarde para você. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigos de toda sexta-feira que acompanham a nossa programação, não só o Pinga Fogo, mas todas as nossas palestras e também os outros programas do Centro Espírita Amor e Caridade através do nosso Facebook, do nosso YouTube e também www.radioseac.com.br. Programa especial, né? A gente sempre, como faz, tem aí a prece inicial para que a gente possa dar início aos trabalhos de hoje. Eu já convoco aí o Theo, como tem feito todos os programas, tem aí a incumbência de trazer essa prece especial para a gente iniciar, e assim o Sidney já vai aí trazer a novidade do programa de hoje, do início do programa de hoje. Theo Oliveira. Gostaríamos de, mais uma vez, vamos nos reunir em mais uma sexta-feira, em mais um programa Pinga Fogo, assim como nós gostaríamos de agradecer a sua presença nesse momento, nesse programa, gostaríamos também de agradecer a sua presença em outros programas e em outras atividades do SEAC, não só assistindo nossas palestras, assistindo os programas ao vivo, compartilhando nossas campanhas, compartilhando nossas postagens e ajudando o SEAC nesse momento tão difícil. Vamos elevar o nosso pensamento, buscar os bons espíritos, aqueles nossos mentores, aqueles nossos amigos, aqueles nossos entes queridos, principalmente aqueles em que em muitos momentos não podemos visitar e aqueles aos quais podemos visitar talvez não seja a situação da quais gostaríamos de fazer a visita, mas podemos agradecer, pois estamos sendo úteis nesse momento em que muitas pessoas precisam de ajuda. E se você, nesse momento, passa por dificuldades, lembre-se, sempre tem alguém em uma dificuldade um pouco maior que a nossa. Claro, todos nós estamos carregando o fardo que suportamos. E hoje no programa Pinga Fogo, mais uma vez, teremos perguntas e pedimos para que os bons espíritos intuam o Sidney Fernandes em suas respostas dentro daquilo que a doutrina espírita ensina, dentro daquilo que a doutrina espírita diz, para que possamos seguir, para que nessa vida possamos diminuir um pouco o nosso peso e possamos, claro, aprender um pouco mais. O programa Pinga Fogo, os programas do SEAC estão aqui para te ajudar nesse momento, para que possamos manter a calma, pois com certeza um dia isso passará. O programa Pinga Fogo está no ar e nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoam para que nós possamos ter uma boa tarde, uma tarde juntos e mais uma vez uma tarde de aprendizado. Assim já iniciado aí a prece especial no momento de hoje, para que a gente tenha essa sintonia plena, né, no programa, eu passo agora para o Sidney, que tem novidades aí, tem um bate-papo importante para iniciar. Enquanto isso, você já vai aí colocando as suas questões para que logo após esse bate-papo que o Sidney leva aqui no programa de hoje, nós iniciemos aí essas questões a serem respondidas por ele mesmo. Vamos lá, Sidney.
você que nos acompanha aqui, né, tem as questões aí a serem respondidas pelo Sidney. O Sidney já está aí prontinho para responder as suas questões. A primeira questão que eu vou levar para que o Sidney possa responder, Sidney, é uma questão que o Theo aí já nos separou no início da hora que ele foi aí a fazer a divulgação do programa, que já tem aí os nossos amigos, né, ávidos por saber questões importantes. Aqui a Leila, que está nos acompanhando, diz aqui, ó, tem uma irmã gêmea, somos muito ligadas, porém vivemos brigando desde muito pequena. Gostaria de saber, Sidney, se tem alguma ligação de vidas passadas. Essa é uma pergunta bem recorrente, Reginaldo. Geralmente, irmãos competem, né? Uns com os outros, um com o outro. E isso não significa necessariamente um desacerto ou alguma inimizade que venha de uma vida anterior. Eu me arriscaria a dizer, Reginaldo, que o fato de Leila ter renascido na casa em que ela está, com a família que ela tem, ao lado da sua irmã, isso significa uma forte afinidade entre todos, porque Deus não é sádico, Deus não nos coloca no local onde a gente fatalmente vai ter problemas. Há um compromisso na espiritualidade de nós, vamos usar uma terminologia um pouco mais grosseira, de nós nos aturarmos, de nós nos entendermos. Então, é comum que mesmo numa família espiritual reunida momentaneamente aqui na Terra, haja, sim, algum desacerto, alguma desinteligência, porque cada pessoa tem realmente um universo próprio. Mas, no caso de uma divergência assim, um pouco mais acentuada, de se tratar assim de até uma aversão entre pai e filha, entre irmãs e irmãos com a mãe, sim, nós podemos admitir a possibilidade de que algum desafeto do passado, e esse desafeto até pode pertencer ao nosso quadro familiar, que ele renasça conosco, porque nós vemos aí brigas homéricas entre pai e filho, entre irmãos e irmãs, e aí nós estamos, quando fazemos isso, nós já estamos decretando por nossa conta mesmo que na próxima vida estejamos juntos para acertar os ponteiros. Então, as duas hipóteses são cabíveis, Reginaldo. Tanto o fato de que é normal numa vida, pelo menos por enquanto, né, que nós estamos indo num mundo em que prevalece o egoísmo, a vaidade, o orgulho, é normal que numa família nem tudo sejam flores. Mas também é possível, quando a aversão for assim um pouco mais acentuada, que nós tenhamos dentro de casa algum desafeto com o qual nos comprometemos a nos ajustar na presente vida, Reginaldo. Sidney, conversava hoje com os amigos, né, e a gente falava um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo hoje, e eu queria uma opinião sua, né, com relação aos seus estudos da espiritualidade, para que a gente possa até ter essa condição. O que você acredita hoje, por exemplo, nós temos a tecnologia, que ela está sendo utilizada hoje de uma forma mais correta, por exemplo, as transmissões que são feitas, da forma que são utilizadas essas tecnologias hoje. Você acredita que a espiritualidade possa estar aí nos auxiliando, de uma forma, nos orientando a utilizar melhor as ferramentas que temos hoje para melhorar o nosso convívio com as pessoas e passar informações mais corretas? É uma hipótese a ser considerada. Agora, observando conflitos do passado, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, a necessidade, Reginaldo, é a mãe da invenção. Então, quando bate a necessidade, quando nós precisamos de determinada coisa, nós corremos atrás. Quando normalmente nós nos acomodaríamos, né? Eu tomo, por exemplo, eu mesmo, graças à ajuda de vocês, à assistência de vocês, que entendem muito mais
de aparelhamento, de internet, de câmeras fotográficas, filmadoras, de microfones. De uma hora para outra eu fui montando aqui um arsenal na minha casa para poder me comunicar com vocês. Inclusive, nós conversamos ontem, né, Reginaldo? Eu, você, o Theo e o Jonatas. Vocês estão me ajudando a melhorar a qualidade da minha comunicação, enquanto eu estou aqui, pela minha idade, isolado, sem poder comparecer aos estúdios da TV SEAC. Então, você vê, por exemplo, o Fusca que se tornou, pelo menos na minha época, um dos carros mais populares, mais requisitados no mundo inteiro, ele passou a existir, a princípio, como se fosse uma arma de guerra, um carro que não precisaria de água para ser refrigerado, que entrasse em qualquer lugar, e, de repente, depois, infelizmente, com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele se tornou um carro comum, popular, que foi o xodó, e ainda é o xodó de muita gente. Na área da tecnologia, os submarinos passaram a ter outros recursos, os aviões se aperfeiçoaram, e muitos medicamentos e procedimentos que foram conseguidos, aprendidos, desenvolvidos durante a guerra, fizeram com que a medicina se adiantasse. Medicamentos, anestesias, antibióticos, enfim. Não precisávamos passar por uma crise para aprender. Mas, para você ter uma ideia, Reginaldo, uma vacina, geralmente, ela demanda de 4 a 5 anos para ser colocada, para ser aplicada no ser humano. Eu tive notícias hoje de que a vacina contra o vírus, que no momento está assolando o nosso planeta, provavelmente, ela começou hoje a ser testada em humanos, provavelmente até dezembro ela estará disponibilizada para o mercado comum. Você vê, um adiantamento porque toda a tecnologia, todo o dinheiro que as várias nações estão investindo em cima da pesquisa. Então, Reginaldo, eu entendo que não apenas a espiritualidade, mas o homem está se esforçando muito, está mostrando que ele tem uma capacidade extraordinária. Agora, sem dúvida, Reginaldo, você tem toda a razão. Nesses momentos de crise, nós contamos, geralmente, com o apoio, com a inspiração e com novas ideias que espíritos de regiões distantes do planeta Terra oferecem, desde que, com a concordância da justiça divina, dos mentores espirituais que regem os nossos destinos, deem a permissão. Então, muitos equipamentos, muita tecnologia, que já existem há muito tempo lá na espiritualidade, começam a ser disponibilizados para o homem nesse momento de crise, Reginaldo. Mais questões a serem respondidas na edição de hoje. A gente tem aqui a ajuda também do nosso amigo, do Sérgio, trazendo informações, né, capitaneando ali informações para que a gente possa levar ao Sidney e ele responder. A Paula, que está conosco, mora em Pederneiras e diz aqui, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo. Como vem, como aí vocês recebem, também como recebê-los, né? E quando para lá volta, então, essa questão importante, né, de nós entendermos o momento de reencarnar, Sidney, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos que vêm aí assistir a sua partida do mundo, de outros mundos, né, que vão recebê-lo para que ele possa ali encontrá-lo novamente de volta? Há várias situações. Eu vou usar um chavão aí. Cada caso é um caso. Mas, sem dúvida, Reginaldo, eu conheço muitos casos em que, por merecimento, pela simpatia, pelos amigos espirituais que nós fizemos em vidas anteriores, pelas amizades que nós cultivamos,
somos, sim, plenamente assistidos por miríades de espíritos, criaturas que gostam de nós, que nos amam, que nos dão não apenas o apoio moral, que é muito importante, mas o apoio tecnológico. Eu sempre cito o livro Missionários da Luz, em que o espírito tem todo um aparato de técnicos da espiritualidade conduzindo desde a escolha do espermatozoide mais saudável até o acompanhamento da mãe. Eu me lembro que, nesse caso citado por André Luiz no livro Missionários da Luz, em dado momento que eles estavam cuidando muito da mãe para que ela não tivesse nenhum sobressalto, para que a encarnação daquele espírito pudesse ser bem sucedida, alguns espíritos muito amigos dele vieram visitá-lo naquele momento em que estava ocorrendo aquele processo de miniaturização para que ele pudesse ingressar no útero da mãe. O mentor espiritual não permitiu que houvesse a visita. Olha, vocês desculpem, mas nós estamos num momento muito delicado e vocês não vão poder participar ou adentrar o recinto, não, porque agora não é a hora da visita, é a hora de nós cuidarmos para que o espírito tenha a sua missão, a sua partida para a Terra bem sucedida. Então, para você ver, Reginaldo, que as pessoas que gostavam daquele espírito vieram visitar, vieram acompanhar, vieram dar um impulso para ele, e o mentor falou: calma, calma, que no momento certo vocês vão poder fazer isso. Sim, Reginaldo, pode acontecer isso sim, e é o ideal. Agora, há situações um pouco mais complicadas. Eu falo desse assunto, por exemplo, no meu livro Sob a Luz que Liberta, em que, trazendo adaptando a minha narrativa, um caso narrado por André Luiz no livro Ação e Reação, em que um ditador, uma criatura responsável por muitas mortes, um grande genocídio que aconteceu aqui na Terra, do jeito que ele desencarnou, imediatamente os espíritos colocaram-no de volta numa situação muito precária, até, vamos dizer assim, disfarçado de um anão que não podia enxergar direito, quase não ouvia, não falava, para que as milhares de vítimas que ele havia provocado na vida anterior não o localizassem, para dar tempo dele retornar à vida. Então, foi um caso aí que foi acompanhado pela espiritualidade, não por amigos, mas por engenheiros da espiritualidade que vieram, fizeram com que ele reencarnasse quase que imediatamente depois do desencarne. Então, eu trouxe dois extremos aí, Reginaldo. Um em que espíritos, amigos, pais, parentes, amigos vieram e trouxeram flores, bons votos, encaminhando o espírito para a nova encarnação, e outro caso que o espírito foi praticamente do jeito que ele desencarnou, ele já voltou imediatamente, conduzido pelos mentores espirituais, porque aquela situação era a única possível para aquele momento, Reginaldo. Perfeitamente. Respondida essa questão, vamos à questão aqui do nosso amigo Eliseu, que está conosco sempre, fazendo as questões para que o Sidney possa responder. Ele pergunta, Sidney, é possível que um espírito possa se comunicar com 8 dias após o seu desencarne? E se for possível, é provável que ele esteja seja acompanhado por guias espirituais de alta envergadura? E nesse caso, por que foi permitida essa comunicação? Allan Kardec comunicou-se ainda na noite do seu desencarne. É um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, recebeu a comunicação dele, ele já estava plenamente lúcido, bem acompanhado pela espiritualidade.
Herculano Pires desencarnou no hospital de São Paulo e ele, na mesma noite, comunicou-se numa reunião mediúnica que estava acontecendo na garagem da sua casa. Quando o pessoal viu a comunicação dele, achou que talvez ele estivesse doente, ele tivesse se desdobrado e ele estivesse dando uma comunicação de um espírito vivo, o que não é impossível. Pode acontecer também. Mas ele já havia desencarnado e ele fez questão de dar a notícia da sua morte para os seus amigos que estavam reunidos na sua casa. E de uma maneira bem peculiar, viu, Reginaldo? Ele trouxe uma poesia ao estilo dele, ele gostava muito de poesia, e as pessoas, quando viram o estilo da poesia, não tiveram dúvidas de que era o professor Herculano Pires que estava se comunicando. Horas mais tarde, eles souberam do seu desencarne. Então, Eliseu, uma comunicação 8 dias após o desencarne é pouco provável, é quase impossível, mas não é impossível. E, geralmente, espíritos que têm a permissão da espiritualidade para se comunicar, para dar o seu testemunho, com 8 dias, a não ser que seja um espírito muito elevado, ele tem sim que contar com o apoio logístico do seu protetor espiritual. Nós temos um caso narrado por Allan Kardec na Revista Espírita, em que um homem foi enforcado, não lembro se ele foi enforcado ou guilhotinado. Não, são 2 casos, um guilhotinado e outro enforcado. Esse que foi enforcado comunica-se para dar notícias dele, para dar o testemunho da sua continuidade, da imortalidade da sua alma. Ele continuava vivo, mas quem estava ali não era ele, mas o mentor espiritual dele, o seu protetor espiritual, que transmitia a mensagem que ele queria dar, mas ele não tinha condições de dar ainda. Então, o mentor espiritual captou o pensamento, a vontade, a manifestação desse indivíduo que havia sido enforcado e transmitiu a mensagem. Então, ele contou, sem dúvida, com a ajuda do mentor espiritual. Ora, mas um indivíduo, um assassino, ou sei lá, um ladrão, uma pessoa que havia sido condenada à morte por causa dos seus roubos, ele teve um mérito de ter uma comunicação quase que em pouco tempo depois da sua morte? É possível, sim, porque como se tratou de um caso que se espalhou por toda a França, era de todo importante que os mentores espirituais trouxessem o seu testemunho para que as pessoas tivessem uma prova cabal da sua continuidade lá na espiritualidade. Isto é, ele continuava vivo. E como o caso dele era bastante famoso, foi um julgamento que se prolongou, quando veio a comunicação dele com elementos de veracidade, comprovando que era ele mesmo, autenticamente era ele, a comunicação aconteceu em pouco tempo. Muito menos para os méritos morais dele e muito mais por uma questão de conveniência para o aprendizado e o despertamento das pessoas que ficaram vivas aqui na Terra, Reginaldo. Próxima questão a ser respondida conosco também, acompanhando na tarde de hoje. Boa tarde para você, Nair Vedras. Ela pergunta, Sidney: quando meus familiares e amigos queridos desencarnam, eu fico muito triste. Mas pouco tempo depois, eu não sinto que eles faleceram. É como se estivessem vivos em lares e me lembro deles com alegria. Isso é normal? É ótimo, Nair. Significa que você está tendo a grande bênção de ter contato com esses familiares nos seus desdobramentos nas noites de sono. Você tem contato com eles, sabe que estão bem e você fica feliz com isso. Oxalá todos nós tivéssemos essa graça, Nair. Próxima questão também a ser respondida. Aqui o Paulo, que está conosco, pergunta. Paulo é de Bauru. Boa tarde para você, Paulo.
Sofremos a consequência, ou sofremos as consequências de um mau pensamento não concretizado? É a mesma pergunta que se faria no caso de uma tentativa de um crime que não dá certo. Aqui na Terra, a penalização é muito menor do que se o crime houvesse sido concretizado. Mas, na espiritualidade, basta você pensar para você já, de uma certa forma, comprometer a sua intenção. É claro que ela não será penalizada tanto quanto se você tivesse conseguido o seu intento. Mas já ouviram aquela história contida nos evangelhos de que apenas o fato de um indivíduo desejar uma mulher, ele já pecou com ela? É claro que não vamos levar aos extremos, porque muita gente tem sonhos, tem pensamentos, e há mérito da criatura que, embora deseje aquela criatura, ele consiga conter o seu desejo. Mas, sem dúvida, Reginaldo, assim como o inferno está cheio de bem-intencionados, também de mal-intencionados. Próxima questão, Maria Eduarda de Agudos também. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Ela pergunta: como podemos reconhecer a ocorrência de obsessão? A obsessão, vamos tentar fazer uma definição bem simples. Trata-se de uma perturbação de maior ou menor grau provocada por um ser desencarnado, por um espírito. Ela pode ser uma simples perturbação, que Allan Kardec didaticamente chama de obsessão simples, em que nós, por exemplo, ficamos com uma vontade danada de ficar tomando remédio um atrás do outro. Como é que chama isso mesmo, Theo? Não entendi, Cid. Eu acho que não estou ouvindo você, Theo. Bem, quando nós temos a mania de ficar tomando medicamentos... Hipocondria. Isso, quando ficamos com essa mania de ficar tomando medicamentos, isso aí é coisa da gente, psicológica, mas pode ser acentuada pelos espíritos. Ou então, a pessoa gosta de tomar uma bebidinha, tal coisa, se ele, de repente, é sintonizado por um espírito que gosta da bebida, foi para a espiritualidade viciado e agora não tem mais bebida lá em cima, ele vem, aproveita-se de uma pessoa que tem uma tendência para a bebida. Então, aquele que geralmente gostava só de um copinho de cerveja no final de semana, de repente começa a ser estimulado para tomar mais cerveja, mais aguardente, mais uísque, mais vinho, porque o espírito se compraz de sugar dele essas energias. Então, tudo é uma questão de gradação. O primeiro ponto citado por Kardec em O Livro dos Médiuns é a chamada obsessão simples. Sabe aquela história que você sai de casa e chega na porta e fala assim: será que eu desliguei o ferro? Bom, isso é normal, né? A gente, às vezes, ter esse pensamento e até uma precaução, um aviso da espiritualidade. Bom, e aí eu volto, não, eu desliguei o ferro. Bom, aí eu saio novamente. Aí quando eu estou quase no portão, será que eu fechei a porta? Aí eu volto lá para testar a porta. Ora, quando esse comportamento se torna, vamos dizer assim, muito frequente, Reginaldo, é sinal que algum espírito está querendo brincar com a gente. Está se aproveitando da nossa exacerbada preocupação para fazer a gente de gato e sapato. Aquela história, por exemplo, você sai do carro, será que eu liguei o alarme? É bom até que a gente tenha essa preocupação. Aí você volta e... não, eu liguei o alarme sim. Sai um pouco, será que eu puxei o freio de mão?
aí toma cuidado, que pode ser realmente algum espírito brincalhão no processo chamado de obsessão simples, que está querendo aproveitar-se da sua insegurança ou da sua hipocondria. Há casos mais graves, como, por exemplo, pessoas que ficam fascinadas por cantores, por atores, ou mesmo por uma outra pessoa. Há um caso que é descrito por Allan Kardec no livro dos Médiuns, em que o indivíduo estava sofrendo um processo de obsessão tão sério que ele era obrigado, praticamente pelo espírito, a ajoelhar-se na frente de uma pessoa desconhecida e pedir-lhe em casamento. E aí nós estamos já chegando num processo um pouco mais pesado, que antigamente chamava-se de possessão. Como não há uma posse do espírito sobre o nosso corpo, Allan Kardec passou a chamar de subjugação. Há casos também de pessoas que sofrem doenças. Por exemplo, no caso da epilepsia, se você tiver um espírito ao qual você fez mal na vida passada, ele pode se aproximar de você e disparar as suas crises epiléticas. Então, tudo isso, Reginaldo, depende de que espírito está se aproximando. Agora, é só inimigo que é obsessor? Não, não. Temos casos aí em que, de nada, de graça, a gente começa a pensar, a desenvolver algumas tendências, como, por exemplo, tendências libidinosas. Quando a pessoa gosta muito de sexo, tem muito entusiasmo pelo sexo, ele vai atrair espíritos que vai criar situações para que ele traia a esposa, traia o marido, ou mesmo o indivíduo que passe a viver a vida inteira atrás do prazer sexual. Lembra? Então, Reginaldo, é a fome juntando-se com a vontade de comer. Agora, quer dizer, então, que nós estamos francamente expostos à exposição dos espíritos, à vontade deles? Negativo. Os espíritos não criam o mal em nós. Eles apenas se aproveitam, exacerbam, potencializam o mal que já existe em nós. Então, dependendo do nosso comportamento, da nossa atitude, do que fazemos da vida, da palavra que usamos, a maledicência, por exemplo, atrai espíritos maledicentes. Pessoas que falam palavrão atraem espíritos que gostam de falar palavrão. Pessoas que têm uma tendenciazinha para o álcool atraem espíritos alcoólatras e assim por diante, Reginaldo. Mas nós temos as nossas defesas. Quando nos apegamos ao bem, levamos a sério a nossa religião, fazemos o melhor possível para os nossos familiares, somos honestos nas nossas transações, somos trabalhadores, atenciosos com a nossa atividade profissional, nós criamos um elo de proteção que dificilmente é transposto pelos espíritos obsessores. Próxima questão. Boa tarde para você também que nos acompanha na tarde de hoje. A Luísa de Macatuba tem aqui a pergunta dela. Criança autista pode ser um espírito elevado para essa atualidade ou elevada, pela posição dela, da forma que ela age. Pode ser um espírito levado ou elevado? Elevado. Ou um espírito que reencarnou abaixo do nível, tá? Que seria para os momentos atuais, no mundo atual, como evolução atrasada, é assim que ela coloca. E será que se ele fosse uma reencarnação normal, como seria? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que as deficiências, tanto físicas, motoras, cerebrais, são do corpo físico, não do espírito. Nós temos muitos casos de espíritos com graves deficiências cerebrais
que comunicam-se através de médiuns e eles são absolutamente normais. A deficiência está no veículo. É como se fosse um grande musicista que, infelizmente, recebeu um instrumento de poucas condições. É um violonista exímio que recebeu um cavaquinho com 2 cordas apenas. Então, é um espírito que tem muita inteligência, mas por uma necessidade kármica ou uma consequência kármica de algum mal que ele fez no passado, mormente utilizando-se da sua inteligência, ou porque naquele momento ele precisaria passar por esta situação, ele é conduzido para um corpo deficiente. O espírito pode ser até elevado intelectualmente, mas se moralmente ele está comprometido, pode sim ser levado a uma encarnação com um corpo defeituoso, seja através do autismo, seja através da síndrome de Down, seja através da paralisia cerebral. São espíritos, às vezes, altamente intelectualizados, que usaram mal a sua inteligência em vidas anteriores e agora eles têm que arcar com as consequências dos seus atos. Há uma outra vertente, e essa era a de Richard Simonetti, a de que, às vezes, o espírito sabe que vai passar por muitas provações nesta vida, isto é, vamos usar um linguajar bem rasteiro aqui, ele tem um rabo preso no passado, ele sabe que vai levar bordoada aqui e recusa-se à nova encarnação. E a espiritualidade vem e coloca uma outra vida à disposição dele. Ele recusa-se de novo. Aí chega um momento que não tem conversa, ele vai ter que reencarnar mesmo. E aí, mesmo assim, ele, porque está sendo, a sua vontade está sendo contrafeita, é um espírito que recusa-se a reencarnar, mas ele reencarna a si mesmo, mas de uma forma semi-ausente. Então, Reginaldo, há muitas situações. Há situações kármicas, eu plantei no passado e agora colho um corpo defeituoso. Há situações de espíritos que foram intelectualmente muito adiantados no passado, usaram mal a inteligência e agora vêm para experimentar os reflexos dos seus gestos, como temos também, às vezes, Reginaldo, alguns espíritos elevados que vêm nessa situação momentaneamente como provação para os pais. Próxima questão, a Carmen conosco. Carmen, boa tarde para você, Carmen da Silva. Ela pergunta aqui, todas as pessoas que desencarnaram agora, por causa, por exemplo, do coronavírus, eles vieram nesse mundo com esse propósito de desencarnar dessa doença? Dessa doença, não. Provavelmente vieram com já uma predisposição em seu perispírito para ter uma morte numa situação não muito confortável. Então, ninguém sofre nenhum mal, ninguém passa por uma situação, seja ela de bala perdida, seja ela de um acidente aéreo, se ela não tiver dentro dela uma causa para isso. Agora, nós temos que considerar também, Reginaldo, que nem todas as dores, nem todas as necessidades de reparação que nós portamos dentro do nosso perispírito, nem todos os pontinhos pretos que estão lá maculando o nosso passado precisam ser resgatados através de um acidente aéreo, através de uma bala perdida ou mesmo da contaminação de um vírus. Há muitas maneiras de nós nos acertarmos com a justiça divina. Mas há pessoas que já trazem essa predisposição. Há pessoas que trazem a predisposição para o câncer, mas a vida dela é todinha
permeada de boas atitudes, leva a sério a sua vida, leva a sério a sua religião, trata bem do semelhante, cuida bem dos familiares, enfim, ele tem uma vida digna. O que acontece? Aquela predisposição para o câncer não se concretiza. Há um caso muito famoso em que foi feita uma autópsia de um indivíduo que passou por um acidente e quando foram abrir o cérebro, a cabeça dele, abriram, o cérebro dele era praticamente oco. Ele tinha sofrido um mal que foi corroendo o seu cérebro, mas ele não se deu conta disso. Por quê? Era uma pessoa boa, não obstante o karma que ele tinha que passar, ele nem sentiu os efeitos, os reflexos do seu passado. A espiritualidade, de uma certa forma, encapsulou o câncer que ele tinha no cérebro. Ele não tinha dores, não tinha nenhum problema, só descobriram que havia o câncer na cabeça dele depois de morto. Ele não morreu de câncer, ele morreu de um acidente. Isso é uma prova cabal de que, mesmo com a predisposição, você pode não morrer daquele mal que estava, abre aspas, programado. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, um país, da maneira que está sendo conduzido o nosso, com poucos cuidados com o coronavírus, você pode notar, Reginaldo, que os casos mais sérios estão acontecendo nas comunidades que não estão tomando os devidos cuidados. Porque é assim, a espiritualidade nos ajuda, mas nós temos que nos ajudar também. Eu lembro, eu era muito pequeno, meu pai falava, olha, nós vamos visitar ali o hospital dos tuberculosos na época. O Hospital Manuel de Abreu era só para tuberculosos. E meu pai tomava todos os cuidados possíveis com álcool e tudo mais. Ora, mas não existe uma passagem evangélica que Jesus disse que mesmo que eu deite numa rede, numa cama, em que um anciano dormiu, que eu não vou pegar a doença? Depende da sua fé. Mas aí entenda-se a fé com a preocupação, com o cuidado, com a tecnologia ajudando, com o medicamento, com o álcool. Isso faz parte da nossa fé também. Porque aí vem uma outra conversa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Por que nós temos poucos casos fatais na Alemanha? Porque a tecnologia lá foi muito maior. O dinheiro foi bem empregado em hospitais, o dinheiro foi empregado em prevenção, bons hospitais, respiradores, e infelizmente, Reginaldo, em muitos países, no Brasil principalmente, nós tivemos grandes desvios de verbas, e principalmente em alguns estados em que houve esses desvios, está havendo um grande número de mortes. Mas é castigo? Não é castigo, não. É porque usaram mal o dinheiro. E, com isso, as condições de atendimento da população são mais precárias. Seria normal que você dissesse, não, é um monte de expiações e provas mesmo, o índice de mortalidade de crianças que nascem mortas tem que ser maior mesmo? Não tem que ser maior, não. Basta que as autoridades, as pessoas tenham consciência, nós criaremos condições para que as mortes sejam limitadas, contidas, que o índice de mortalidade infantil seja menor, porque haverá mais higiene, melhores moradias, mais cuidado com a saúde, mais segurança, mais disciplina. Isto é, o país sobe de nível, cai os reflexos em cima das criaturas mais pobres, mais oneradas pela carência de dinheiro, de condições de vida. Agora, isso tudo, Reginaldo, depende da vontade do povo, de fazer o melhor possível para que o dinheiro público seja bem usado. Porque, como eu falei para você, mesmo que o indivíduo seja carregado de culpas do passado, mesmo que o nosso perispírito seja
povoado de pontinhos pretos, nós não vamos precisar de um vírus, não vamos precisar de um câncer, de uma doença, de uma mortalidade infantil elevada para pagar nossas dívidas. A espiritualidade tem muitos outros meios de permitir que a gente acerte as contas com a divindade, com Deus. É preciso que os homens tenham respeito uns para com os outros. Oxalá nós cheguemos no Brasil numa situação como de vários países que têm grande responsabilidade, como, por exemplo, a Coreia do Sul, a Alemanha. Você vê, esse vírus começou na China e lá está praticamente debelado. Por quê? Há disciplina, há hospitais, há atenção em relação às pessoas, o que, infelizmente, não estamos encontrando no Brasil. Por quê? Porque por descaso das autoridades, das pessoas, com elementos preventivos, com hospitais, com pesquisas, para que a crise se fosse contida no mínimo necessário ou esperado para a situação como está. Um exemplo bem interessante é o do nosso amigo Silvio, lá de Portugal. Portugal respondeu plenamente, positivamente em relação a essa crise. O índice de infectados e de mortes lá é mínimo. E Portugal está encostado com a Espanha, que teve um grande número, elevado número de casos e mortes também. Enfim, Reginaldo, depende da cultura de cada povo. A doença não é indispensável para acertarmos as contas com Deus. Você nos acompanha na edição desta sexta-feira com o Pinga Fogo, Sidney Fernandes trazendo aí as questões para você, respondendo as questões que você nos coloca na tarde de hoje, mas tem aí sorteio para que você possa fazer uma boa leitura através de um bom livro. Theo Oliveira. Beleza, Sidney. Reginaldo, nós nesses momentos, né, nós não estamos fazendo sorteio de livros, mas nós estamos oferecendo àquelas pessoas que estão interessadas em ler das obras do Sidney Fernandes, vão recebê-las através de e-mail ou através de uma mensagem pelo WhatsApp. Quem se interessar, mandar um e-mail para 1948@uol.com.br e o Sidney vai estar enviando para essas pessoas que têm esse interesse uma cópia do livro que elas escolherem para que possam receber em casa, para ler no seu computador, no seu smartphone ou no seu tablet, uma cópia do livro em formato PDF. Então não é um sorteio, basta você enviar uma mensagem para o Sidney, daqui a pouquinho eu coloco o e-mail na tela, 1948@uol.com.br. A lista também está sendo às vezes divulgada aqui no nosso chat, daqui a pouco eu coloco novamente. Você escolhe um dentre os 12 livros e manda a mensagem para o Sidney dizendo qual você gostaria de receber e ele vai enviar para você e você vai fazer a leitura de uma dessas obras do Sidney Fernandes. Portanto, apenas repetindo o endereço, 1948@uol.com.br ou pelo número do WhatsApp 14 998101948, Reginaldo. Pois bem, daqui a pouquinho, né, o Theo volta com mais sorteios para você e agora o Sidney tem aí a... Eu me lembrei de um caso assim bastante interessante que eu tomei conhecimento hoje de manhã, em que uma professora brasileira que ela tem alunos do Paraguai e tem também alunos brasileiros. E ela está se esforçando, está indo na fronteira, levando anotações, ela imprime no seu computador e vem o policial de lá, as fronteiras estão fechadas, e leva para os seus alunos e eles vão fazer tarefa em casa. Enfim, uma atitude assim benemérita de uma professora que está fazendo o possível para que que os seus alunos continuem estudando, trabalhando, mesmo nesse momento difícil. E um outro fato também, numa cidade em que as pessoas gostam de ler, e a professorinha reuniu os livros que ela tinha em casa e passou a oferecer esses livros. Ela põe a máscara bonitinho, luvas,
e a pessoa encomenda o livro e ela vai levar na casa da pessoa, ela empresta o livro, a pessoa devolve, aí depois ela higieniza, coloca o livro em quarentena, bota com álcool lá e empresta para outro. E, Theo, nós já começamos a fazer isso intuitivamente, não é isso? Ao invés de nós sortearmos, nós estamos disponibilizando todos os livros da Minha Lavra e estamos colocando à disposição dos nossos ouvintes e espectadores, não é isso, Theo? Verdade, Sidney. E sendo assim, as pessoas não ficam assim sem não só um certo prêmio pela participação do nosso programa e continuam adquirindo alguma coisa nova para poder fazer a leitura e o estudo durante esse momento da pandemia, né? Perfeito. Perfeitamente. Reginaldo. Mas tem uma colocação aqui da Carla Fiuza que nos acompanha também, Sidney. Ela diz o seguinte: já fiz muito bem as pessoas, mas fiquei muito decepcionada, pessoas que eu achavam que eram boas. Quero continuar a servir o próximo sem segundas intenções. Já passei por muitas tristezas, uma delas, né, que aqui são as percas de pessoas que amo, pai, mãe e avó, em tão pouco tempo. 3 percas em 5 anos. Quero muito pouco, somente fazer o bem e viver em paz. Para você comentar, Sidney. Eu tenho um tio muito querido, depois de desencarnar, ele deixou um bilhete com a sua esposa para que ele me entregasse depois do desencarne dele. Nós nos gostávamos muito, ele sempre foi uma pessoa muito boa, uma pessoa assim nobre, um líder, trabalhou muito com as pessoas de idade, enfim, era uma pessoa digna, que teve uma encarnação assim louvável. E ele me deixou um bilhete mais ou menos assim: todas as vezes que você se predispuser a fazer o bem, prepare-se para a decepção, para a desilusão. Assim é, Carla, que nós devemos fazer o possível para sempre fazer o bem às pessoas sem necessariamente aguardarmos uma retribuição, sem aguardarmos efetivamente um reconhecimento daquilo que fazemos. Infelizmente, faz parte da nossa vida no mundo de expiações e provas. Então, terminando de responder para Carla, Reginaldo, eu tenho a dizer que quem se predispuser a fazer o bem tem que se preparar para a ingratidão, tem que se preparar para as pessoas que não reconhecem o que você faz, e isso vai acontecer, infelizmente, só depois, mais tarde, lá na espiritualidade. Ah, mas tem que ser assim? Olha, Jesus, se ele fosse fazer bem para as pessoas, só para as pessoas que reconhecessem o seu trabalho, ele faria para poucas pessoas o bem. E mesmo assim deixou uma mensagem para toda a eternidade, para a humanidade. Lembro sempre a história, que o Theo conhece muito bem, de um amigo do Richard Simonetti, que eu acompanhava periodicamente para buscar no jornal, e ele fazia uma festa para o jornaleiro. E o jornaleiro sempre respondia, não correspondia muito bem àquela maneira como o amigo do Richard o tratava. Um dia o Richard falou: mas você vai continuar fazendo festa para esse jornaleiro? Ele é um ingrato, é um antipático. E Richard ouviu a seguinte resposta: meu amigo, eu jamais vou permitir que o comportamento de uma outra pessoa determine o meu comportamento. É assim que a gente tem que agir na vida, Carla. Esperar reconhecimento, glórias, agradecimentos não deve ser o combustível para a gente fazer o bem. E ela coloca mais uma questão aqui, Sidney, que diz assim, que ela perdeu o pai, a avó, e acho que você tem algum comentário com relação a isso também. Não estamos perdendo, né? Você já disse tudo. Não estamos perdendo. Há um momento certo em que nossos entes queridos retornam à espiritualidade. Nós temos que entender que cada um tem um roteiro para seguir nesta vida. Cada um de nós tem que cuidar bem da própria vida, fazer o possível para
respeitar o nosso corpo, evitando os males que vêm de fora para dentro e os males que vêm de dentro para fora, para termos uma plenitude de existência aqui na Terra. E é normal mesmo que alguns queridos parentes acabem nos antecedendo. Mas, aí, invertendo um pouquinho, aquela primeira questão lá de trás, não sei se foi a Paula, isso, foi a Paula que fez, sobre o acompanhamento das criaturas no momento em que nós reencarnamos, a recíproca é verdadeira. Quando desencarnamos, somos esperados, Carla, por essas criaturas que nós beneficiamos, de quem gostamos muito, e eles nos acolhem de braços abertos no momento do nosso retorno à pátria espiritual, Reginaldo. Então vamos lá, que daqui a pouquinho daqui a pouco eu continuo com as questões aqui. Sérgio Totti, seja bem-vindo ao nosso programa Pinga Fogo da sexta-feira. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Um prazer, Theo, Reginaldo, o meu amigo Sidney Fernandes. E o Jonatas também na retaguarda. O Jonatas, eu não esqueço dele, nós briga direto por causa das palestras, nós corre atrás. Faz parte já. E os nossos amigos do Pinga Fogo, né? Os fãs dos programas do Sidney Fernandes. O pessoal fica curioso para conhecer o Sérgio, que faz a manutenção das nossas redes sociais, e toda hora estão ali querendo conhecer o Sérgio, porque você é um trabalhador incansável. E parece que você tem uma novidade para nós, não é isso, Sérgio? É verdade, verdade. Já está no ar o site do sidneyfernandes.com.br, é o mesmo endereço do antigo, mas ele está com uma dinâmica nova, uma cara nova, né? E temos muita novidade nele. Na página inicial do Sidney, eu coloquei várias páginas como notícias. Notícias no momento, nós temos o jornal completo do Momento Espírita do SEAC, né? A pessoa pode folhear lá o jornal completinho. Futuramente, que o Sidney volta a fazer as suas palestras, as suas viagens, as pessoas vão ter notícias de onde você vai estar. E o que aconteceu naquele evento? Em seguida, com fotos, reportagem, tudo que está acontecendo ali. Indo para os artigos, nós temos o reencontro todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. Então, nós já temos o artigo publicado no site do Sidney na véspera, na terça-feira. Já está lá para as pessoas ler, esmiuçar, trocar uma ideia, pensar, até mandar uma pergunta na quarta-feira. Temos também a biografia do Sidney, para conhecer um pouco melhor o Sidney na parte... tem até o nome da mãe dele lá, para vocês terem uma ideia. Então, tem coisas aí que quase ninguém tem. O que eu não estou sabendo aí, Sérgio? Tem até o nome da sua mãe está lá. Tá parecida. É a parte mais pessoal sua, né? Muito bem. Nós temos as suas palestras. As suas palestras têm um diferencial, né? Eu coloquei uma vinheta especial do site pelo seguinte: para nós adequar a sua palestra para a TV SEAC, Rádio SEAC, há um problema de tempo. Mas a sua palestra no site, ela entra no tempo integral, não há corte, não. O assunto é 100%. Essas palestras vão automaticamente para o podcast. Os programas ao vivo, Reencontro, este Pinga Fogo, a intenção é que, na mesma noite, ele seja editado e vá para o seu site e, consequentemente, o podcast. A loja tem uma novidade. Você entra nos livros do Sidney, qualquer livro. Você clicou no livro, você tem um vídeo do Sidney contando a história do livro, como surgiu, qual foi a ideia, o conteúdo do vídeo. A pessoa não vai ler a sinopse de um livro. Ele vai ver o Sidney conversando ali, explicando o livro que foi lançado. Isso tem para todos os livros. Nas mídias sociais, é o site que alimenta as mídias, logicamente dentro do limite de cada um, né? As reportagens grandes, coisas maiores, não é para todas as redes que ele circula. Mas nós temos ali 2 botões. O podcast, que você está amarrado em 7 plataformas, então não tem como deixar de ouvir. Você pode ouvir no seu celular, no seu carro, a hora que você quiser, pode parar onde você ouviu, continuar depois, e ali está todos os programas, todas as palestras na íntegra do Sidney. E nós também temos ali um programa Fagulhas de Luz, que ele entra por meia hora, não é rapidão, assim como 1 minutinho, não, é 30 minutos de Fagulhas de Luz. E temos também a grande novidade, que tem ali um grupo de amigos, o grupo Pinga Fogo, para quem utiliza a mídia do Telegram.
Então, ali você não tem que amarrar nenhum número de telefone, você não tem que colocar no seu contato, nada. Você clica ali, abre a tela do Telegram para quem usa esse aplicativo. Clicou ali, você está no grupo, pode fazer a pergunta. Eu vou repassar essa pergunta para você aí no estúdio e pode até mandar uma pergunta fora de hora que vai chegar de você essa pergunta de qualquer forma. Então, é um grande caminho de comunicação, porque eu recebo muitas perguntas através do próprio meu grupo de mediúnico, outros grupos de contatos, outras páginas do seu programa que as pessoas estão ouvindo, e eu acabo passando, então, para o Reginaldo, vem diretamente a mim. Já é um canal de abertura pelo Telegram. Para você ter uma ideia, o limite ali de grupo é 200 mil pessoas. Como administrar isso? Não tem como. Mas nós temos audiências que o Pinga Fogo já chegou a 22 mil pessoas, se você pegar todos os links que foi distribuído aos grupos, a centros espíritas que repassam a sua página. E essas pessoas não têm acesso a fazer a pergunta. Até elas entrarem diretamente na sua página, há uma dificuldade. Então, colocando no Telegram, a pessoa não precisa ter a conta exatamente no Facebook ou alguma coisa assim. Ele pode entrar diretamente lá e fazer a sua pergunta e assistir o programa sem problema nenhum. Qual que é o acesso ao programa, ao site? sidneyfernandes.com.br. Você já acha no Google, acha em qualquer lugar que for digitar, fazer essa busca. Enquanto está difícil, é só clicar. Pelo jeito, você não vai me dar sossego, né, Sérgio? Não vou, não. Eu sou o obsessor da turma aí, né? Sérgio, meus parabéns pelo trabalho que você está realizando, pelas edições das minhas palestras e pelo seu empenho, pelo seu cuidado, todo o seu carinho com as nossas redes sociais. Nossa câmera, nosso microfone para as suas despedidas, Sérgio. Eu agradeço o convite de estar aqui, de poder estar trocando essa ideia com as pessoas. Até peço um favor, seja um divulgador espírita, passe isso para frente, coloque suas ideias ali no grupo, coloque o que você acha que o site poderia ter, o que ia ajudar, facilitar. Estou aí para receber as ideias, críticas, é assim que a gente toca para frente. Vê se você diminuiu um pouco o preço daqueles livros lá, rapaz. Pô, preciso. Eu carreguei... Na época de epidemia assim, você tem que deixar o livro mais barato, viu, Sérgio? E coloca lá para quem quiser, pelo menos por este momento que o Theo tomou essa iniciativa, aliás, meritória, quem quiser receber a cópia do nosso livro em PDF, nós estamos disponibilizando. E aí, quando acabar tudo isso, a gente volta a remeter os livros impressos. Pode deixar. Eu peço desculpas àqueles que estão aguardando os livros impressos, contribuíram com o SEAC, ganharam livros, estão prontinhos aqui na minha estante. Mas a minha mulher não me deixa sair de casa, viu, gente? Então, vocês têm que esperar um bocadinho até que eu seja liberado aqui da prisão domiciliar para colocar os livros no correio. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, um abraço a todos aí, tudo de bom. Muito obrigado. Lembrando a você, né, daqui a pouquinho, então, ó, agora 4 horas e 24 minutos, até as 4h30, como já foi aqui evidenciado, as perguntas aqui ainda serão aceitas para que tenha tempo para que o Sidney possa responder. E vamos, então, a mais uma pergunta para você responder na tarde de hoje. A Regina Teixeira que está conosco, essa pergunta veio ali do grupo que está acompanhando pelo YouTube. A Regina Teixeira pergunta o seguinte, Sidney: de acordo com a descrição dos livros espíritas, o mundo espiritual é muito mais avançado tecnologicamente. Será que a comunicação com eles um dia será mais tecnológica também? Já há alguns ensaios a esse respeito, Regina Teixeira. Nós temos notícias já de alguns sucessos de comunicação de espíritos. Nós tivemos, já aí no século XX, em meados do século XX, as experiências de Constantine Haldiv, que conseguiu comunicar-se com espíritos através de gravadores. Mais recentemente, tivemos notícias assim, bastante autênticas, comunicações dignas de respeito através da internet. Eu entendo, Regina, que futuramente nós sempre vamos precisar contar com os médiuns fornecendo os fluidos necessários à manifestação dos espíritos, porquanto nenhum fenômeno
nem de efeito físico, nem uma comunicação inteligente pode ser realizado sem que haja o concurso de um médium. Mas, sem dúvida, Regina, futuramente a tecnologia vai nos favorecer. A falha não é dos espíritos. Nós temos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, ou mesmo em obras de André Luiz, como, por exemplo, Nosso Lar, nós já temos notícias de altas tecnologias, isso lá por volta de 1930, 40, quando esses livros foram editados, tecnologias que nós não conhecíamos. É o psicoscópio, é o videofone, enfim, várias coisas, televisores que nós não conhecíamos ainda, já existiam descrições lá no mundo espiritual. Então, fora de dúvida, Regina, que a matriz está lá. Nós somos uma cópia aqui meio mal arranjada, uma cópia não muito fiel do que é o plano espiritual. Sem dúvida, lá na espiritualidade há elementos, há coisas muito mais adiantadas que, por enquanto, não podem ser oferecidas ao homem. Os medicamentos, a anestesia, os antibióticos, as cirurgias, muitos desses elementos foram inspirados pela espiritualidade. Assim como obras literárias, músicas, pinturas, foram... a espiritualidade permitiu que viessem para a Terra, mas o manancial que existe lá é incalculável. E eles estão permitindo que nós tomemos conhecimento assim na base do conta-gotas. Quando estivermos devidamente preparados, nós sim poderemos receber mais dessas tecnologias. Mas eu entendo sim, Regina, que daqui a uns tempos nós vamos ter possibilidade de comunicação com o plano espiritual com instrumentos mais adequados. Seguindo aqui com as questões, eu acredito que seja a Vilma que está nos acompanhando também aqui, ali de São Paulo, né, de Adema, São Paulo, deixou aqui, boa tarde, meus irmãos amados, adoram assistir a palestra do Pinga Fogo, parabéns a todos vocês. Ela sou de Jandira, melhor dizendo, Jandira, São Paulo. Sidney, me manda um abraço virtual. Vilma dos Anjos, de Jandira. Vilma, né? Vilma dos Anjos de Jandira. Vilma isso dos mesmo. Anjos de Jandira. Isso mesmo. Ela está nos acompanhando e pede para que você mande um abraço virtual. Ela não perde aí um programa. Realmente, a Vilma sempre está nos dando atenção, está prestigiando. Tempos atrás, nós mandamos o livro para ela também. E quem sabe um dia, Vilma, a gente esteja aí na sua cidade para proferir uma palestra ao vivo também. Muito agradecido. Um grande abraço, Vilma. E seguindo aqui com o programa, com as questões, né, tem a pergunta também aqui da Luzia. Primeiro, a Marinéia. Marinéia está conosco e pergunta, diz o seguinte: gostaria de saber, sonho muito com meus parentes falecidos, pois faleceu há pouco tempo minha mãe e meu esposo, mas no sonho não falam nada. Queria que você comentasse. Nós temos possibilidade de, no desdobramento espiritual, termos contato com entes queridos que já faleceram. Como também podemos tomar conhecimento, às vezes parcial, de vidas anteriores. E, eventualmente, até de algumas coisas que poderão acontecer em nossas vidas. Por que eu falo poderão? Porque o nosso destino nós fazemos a cada dia. Às vezes, alguma coisa que está prevista lá, como eu já falei lá atrás, de pessoas que nascem com a predisposição para o câncer e depois elas não têm o câncer, porque o seu comportamento foi bom e, de uma certa forma, queimou o karma anterior. Então, no caso dos sonhos, Marinéia, eu acho que podemos considerar como um dos meios muito interessantes de contato com os entes queridos. Agora, tem um problema. O nosso corpo foi criado para suportar apenas a carga de uma existência, a existência atual. Quando nós tomamos contato com uma outra existência ou com notícias da espiritualidade, quando voltamos ao estado de vigília, quando acordamos de manhã, nós embaralhamos tudo. Eu tenho, às vezes, belíssimas ideias para escrever e eu deixo já um papel com uma caneta ali ao lado
da minha cama, eu já escrevo do jeito que dá ali para depois eu me lembrar, senão a gente se esquece mesmo. Existe até um capítulo de um dos meus livros que praticamente me foi sugerido, me foi ditado na espiritualidade. E naquele momento eu não entendi bem do que se tratava. 15 capítulos mais tarde, isso aconteceu no livro Dr. Galton. Se não me engano, o capítulo chama-se O Incidente. E quando eu leio esse capítulo agora, eu me emociono muito, porque foram coisas que vieram da espiritualidade por intermédio do sonho. Então, Marinéia, pode acontecer, sim, esse contato com a espiritualidade. Mas o fato de você não conseguir falar, não conseguir ouvir, isso é um reflexo do bloqueio que a carne, o nosso corpo, impõe como se fosse um esquecimento, tanto das vidas anteriores, como dos nossos contatos na espiritualidade. Pessoas, às vezes, conseguem ter um pouco mais de lucidez e se lembram desses sonhos, outras não. Mas o importante, Marinéia, é que você está tendo um contato bastante agradável com os seus entes queridos. Luzia Alves, boa tarde para você. Ela diz aqui, Sidney, tive contato com o espírito de alguém muito famoso no Brasil. Ele chorava muito. Gostaria de saber o que devo fazer para auxiliá-lo. Orar, vibrar por ele, tentar seguir alguma orientação que ele traga por vias intuitivas, mas eu já vi muitos casos desses. Eurípides Barçanufo teve um sonho, uma ocasião, com Jesus, e Jesus chorava muito. E Eurípides perguntou, Senhor, o senhor estava chorando pelas criaturas, por causa das criaturas que não seguem o seu evangelho? Jesus teria respondido para Eurípides Barçanufo, não, meu caro irmão e amigo, eu estou chorando por aquelas que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Então é muito comum, sim, viu, Luzia? Às vezes a gente ter contato com essas entidades que ficam tristes de acompanhar a nossa atual realidade no mundo da Terra. Mas temos esperanças, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O progresso é indefectível. Se há uma coisa que existe, há uma fatalidade que existe, não existe fatalidade, mas essa existe. É a fatalidade do progresso. Todos nós vamos progredir um dia. Mais devagar, mais lentamente, mais depressa, mas vamos progredir. Próxima pergunta para você que nos acompanha. A pergunta agora a ser respondida é uma colocação também. A Ana Guarani. Conhece, Sidney? Conheço, da França. A Ana está passando maus bocados lá, viu, Reginaldo? Trabalhando na saúde, né? A gente sabe que a gente acompanha. No setor de saúde. Eu não havia entendido bem quando ela me falou uma vez que ela saía na rua, precisava provar que ela ia para o hospital para poder ter o trânsito livre. Agora estou entendendo. O lockdown de Paris a obrigava a provar que ela estava indo trabalhar no hospital para auxiliar os doentes. Exatamente. Pode trazer a mensagem da Ana. Tem que ter um registro, senão não segue. Ela diz o seguinte, Sidney, sonhei com você e estava em um lugar onde estávamos vários espíritas, todos bem radiantes. Fui convidada. Aí minha filha estava comigo. Tinha uma senhora que dizia ser minha madrasta, mas a minha filha. Vibrações diziam que não era ela. Fui te procurar, mas tinha uma sala onde cuidavam de pessoas, mas você não estava, e todos para a reunião mediúnica. Todos estavam na reunião mediúnica. Não vi você ali. Acordei dizendo, bom dia, Sidney. Te verei no Brasil. Então, nós embaralhamos mesmo, né, Ana, os sonhos, e é provável realmente que tenhamos tido algum encontro na espiritualidade. Eu espero que ele tenha sido produtivo, porque eu não paro de trabalhar nunca, mesmo nesse momento de isolamento, e eu espero que quando eu vá para a espiritualidade, quando eu vou para a espiritualidade, eu sinto que eu estou trabalhando lá também. E tenho, assim,
muitas intuições, muitas boas ideias, artigos, livros que vêm quase que prontos na minha cabeça de lá. Mas a gente embaralha um pouquinho as ideias, Ana, e nem sempre a gente consegue lembrar-se exatamente como aconteceram. Mas o importante é que a gente continue trabalhando, né, Ana? Há pouco tempo eu já sonhei, depois do desencargo do Richard, que vai completar agora 2 anos, no dia 3 de outubro, já sonhei com o Richard 3 vezes. E cada vez que eu sonho com ele, parece que eu sinto que ele está um pouco mais descontraído, mais liberado, e está começando, eu imagino, a nos inspirar aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Mas a gente é limitado. Nós não somos espíritos muito elevados e ainda interpretamos os sonhos à nossa moda, né? De acordo com as nossas limitações, tanto espirituais como físicas. Mas o importante é que esses encontros são sempre muito agradáveis, né, Reginaldo? Perfeitamente. A próxima pergunta agora, a Helena Miranda conosco. Queria muito notícias do meu irmão que faleceu há 7 anos. O que devo fazer? Como responda Sidney Fernandes. Na verdade, Helena, não é muito fácil hoje em dia, nós não temos muitos médiuns à disposição. E se você tivesse me feito essa pergunta 1 ano, 1 ano e meio atrás, eu ia dizer para você que eu não ia ter nenhum elemento para lhe dar. Mas nós temos um trabalho aqui em Bauru, em Duartina, com o nosso amigo e irmão Paulo Henrique Manso, que desenvolve um trabalho muito bom de cartas recebidas através do médium Stuck. Então, eu sugiro, Helena, que você entre no site do Stuck, não me lembro o nome completo dele agora, coloque na internet aí, pessoal de Duartina, Stuck, que você vai encontrar uma pista aí. Se eu não me engano, o Theo tem até algum elemento aí a mais do que eu para informar esse pessoal. Você tem algum dado aí, Theo? Eu tinha um link aqui, Sidney, eu vou procurar aqui, eu coloco lá no chat para o pessoal poder seguir. Então, Helena, você sabe que o telefone toca de lá para cá. Richard, por exemplo, e mais de uma vez aí no Pinga Fogo, o Reginaldo deve estar lembrado, o Theo também. Sim, me recordo. Está lembrado? Sim, né? Me recordo bem do programa, nós fizemos o programa Despertar. Então, ele lamentando, né, que ele jamais houvesse recebido nenhuma correspondência dos seus pais. O nome dele é Newton, né, Sidney? Atribuía isso ao espírito crítico, que provavelmente os espíritos iam ficar com medo de se comunicar e ele achar que não era a pessoa, né? O Richard, ele sabia que ele era bastante crítico. Eu, graças a Deus, já tive a benção de ter tido pelo menos 2 contatos com meu avô Joaquim. Um através dos sonhos, que eu sempre conto aqui para vocês, e um através de uma comunicação psicográfica que veio através do Amor e Caridade. Daí eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Mas nem sempre é possível, né, Helena? Agora, assim que o Theo conseguir achar o chat aí, o link, ele vai colocar aí... É Newton Stuck, né, o nome dele? Newton Stuck, perfeito. Isso. Newton Stuck. E sempre ele está à disposição para dizer... Pega o site dele, vai dizer aonde ele está indo, agora não deve estar indo para lugar nenhum, mas ele sempre mostra a agenda dele, por onde ele vai passar. E eu não sei de onde que é a Helena. Você sabe de onde ela é, Reginaldo? A Helena aqui... Não tenho a cidade aqui, não peguei a cidade. Foi apenas se a Helena for nas proximidades de Bauru, ela pode passar um e-mail para mim ou mandar uma mensagem no grupo. Ela faz parte do Helena grupo Miranda? Fogo ou não? Helena Miranda. Cataguases. Minas Gerais, né? Então, Helena, o Theo vai colocar para você aí no... Como é que chama isso, Theo? Nessa no parte chat. das anotações. Aí? No chat. Oi? Chat. Então, olha aqui. O Sérgio Totti está dando uma informação. É Centro Espírita Moacir Fernandes de Duartina,
que periodicamente recebe as cartas consoladoras lá do Newton Stuck. Mas como você está em Minas Gerais, entre no site do Newton Stuck. Eu já coloquei a página dele no chat, viu, Sidney? É só o pessoal... já pôs? Já. Ótimo, perfeito. Então aí é um caminhozinho para você tentar uma comunicação com os seus entes queridos, ô Helena. Próxima questão, a Otonielma, que está conosco aqui também, acompanha e quer saber, Sidney. Gostaria de saber se uma pessoa que... Otonielma não é da Bahia, não? Aqui não está dizendo, só veio com o nome dela agora, que eu recebi aqui, mas pode ser sim. Ela diz assim, ó, gostaria de saber se uma pessoa que é revoltada com a vida, aí tem aí alguns problemas de saúde e jura para sua mulher e filha que até depois da morte não as deixará em paz. Então, a pergunta dela é, o espírito pode atingi-las depois de desencarná-los? A Otonielma é de Uauá, Bahia. É verdade. Otonielma, quando nós desencarnamos, a gente passa a ter uma outra noção da vida. Os valores aqui da Terra se tornam assim insignificantes. O modo, o prisma, o ângulo que a gente passa a ver a vida é diferente. E outra coisa, ainda que o espírito conservasse algum rancor, alguma mágoa, o que importa é o comportamento de vocês. Porque se nós estivéssemos adstritos à vontade, expostos à vontade de espíritos obsessores, a gente estaria complicado, estaria frito, né? E porque não falta espírito inferior que queira bombardear aquilo que nós fazemos, principalmente aqueles que são adversários do bem. Então, pessoas que procuram fazer o melhor na vida, procuram ajudar o semelhante, procuram veicular uma mensagem positiva, elas atraem fatalmente espíritos que não gostam disso, que não concordam com o bem. Ora, então, como é que eles conseguem ir trabalhando? Pelo bem que eles fazem. Eles criam um círculo de proteção e o espírito não consegue se aproximar. E, geralmente, espírito perturbador não é muito persistente, não. Quando a gente se apega a Deus, a gente ora, a gente faz o melhor da vida, ele desiste, ele vai embora. Então, mesmo que esse espírito do outro lado da vida ainda nutra alguma antipatia, primeiro, que daqui a pouco ele vai mudar de ideia, sabe que isso não é bom para ele. Segundo, nós temos as nossas defesas também. Próxima, a colocação aqui também, que está conosco, a Eliane Campos, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e frequenta o Centro Espírita Galileia. Ela está se colocando aqui também, trazendo informações que está nos acompanhando. Pergunta agora, também para você que nos responda agora, Sidney Fernandes. Próxima pergunta é da Edna Santos. Da Eliane? Ela não, só colocou aqui que está acompanhando a gente. Ah, muito bom. Aliás, temos grandes amigos lá. Eu escrevo, inclusive, por uma revista aí do Rio de Janeiro também, ô Eliane. Ela só colocou que está nos acompanhando e a pergunta que eu vou fazer a você é a pergunta... Deixa eu pegar aqui. Cadê a pergunta? Próxima pergunta para você responder para nós aqui no Pinga Fogo. Daqui a pouquinho o Theo vai trazer mais sorteios para você. O computador me travou aqui, mas eu já vou fazer a pergunta para o Sidney, que está ali à espera, né, Sidney? A pergunta... diga. Tá, a pergunta é a seguinte, a pergunta da Edna Santos: o que é ser vidente? Gostaria que você explicasse. Edna Santos? Exatamente. Edna, existem várias faculdades mediúnicas. E a faculdade tanto pode ser de mera intuição, de mera sugestão da espiritualidade, de meras sugestões que vêm no plano espiritual, até a chamada mediunidade ostensiva. Chico Xavier, ao final da vida, parece uma anedota, mas é verdade, ele encontrou uma senhora no meio do centro lá, e ele
educadamente, humildemente, falou: a senhora não leve a mal, não, mas a senhora está encarnada ou está desencarnada? Então, era um momento em que Chico já estava caminhando para o seu desencarne e ele começou a misturar as imagens, tanto da vidência que ele habitualmente tinha, como a visão normal que ele tinha das pessoas encarnadas. Então, Edna, a vidência é uma faculdade que independe da visão física. Nós vemos com o espírito, e essa vidência, essa visão pode ser mais clara ou menos clara, pode ser um vulto, um clarão, pode ser simplesmente uma foto que vemos, mas sim, é uma manifestação que acontece, e normalmente a vidência ela não ocorre isoladamente. O que vê também normalmente ouve, e não é pelo ouvido físico, não, é pela audiência espiritual. Tudo depende, Edna, do desenvolvimento da nossa faculdade psíquica, da nossa sensibilidade espiritual. E é bom que a gente sempre saiba que quanto mais intensa é a faculdade medianímica, maior a responsabilidade que temos para transmitir aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, sempre respeitando, sendo sempre discretos, para não trazermos transtornos tanto para o espírito como para as pessoas encarnadas, para quem venhamos relatar as nossas vidências e audiências. Próxima questão aqui também nos acompanhando, a Tiese que nos acompanha agora, pergunta o seguinte, diz aqui, Sidney. Quem é? Tiese. Minha mãe desencarnou em 2012, estava grávida da minha primeira filha, Giovana, hoje com 7 anos. Ela sempre fala da minha mãe como se conhecesse, muitas vezes chora e diz que sente saudade, mesmo sem ter a conhecido. Isso se dá por ela ser muito sentimental e carente dos avós, já que só tem aí uma, no caso, a minha sogra, pois meu esposo já não tem mais o pai, eu infelizmente também já partiu. Você pode responder? Sabe a idade da criança ou não? 7 anos. Então. Nessa idade, Tiese, o nome da Tiese é um pouco mais complicado, acho que é Tiese, uma coisa assim. É um nome muito bonito. A criança, nessa idade, ela tem assim, quase que uma mediunidade. Isso desaparece aí com o limiar da puberdade. Quando ela for mocinha, já desaparece. Se persistir, é porque ela tem realmente uma mediunidade ostensiva. Mas toda criança tem uma sensibilidade muito grande, haja vista que ela tem amigos imaginários, ela ouve, ela vê pessoas, ela conversa às vezes com os espíritos, e é bem provável que a sua filha, Tiese, a sua mãe tenha tido um contato na espiritualidade com ela. Não significa que ela seja a reencarnação da sua mãe, é muito cedo ainda, mas podem ser, é bem provável que são espíritos de amigas, até familiares, e provavelmente a sua mãe até a acompanha e a protege, porque nós temos 3 tipos de anjos da guarda. Temos o anjo da guarda, só para a gente entender, a terminologia não é essa, tá? Eu vou exagerar um pouquinho. Tem o anjo da guarda chefe nosso, que é o nosso superior hierárquico. Ele está acima do meu nível espiritual. É o anjo titular nosso, vamos dizer assim. Temos as pessoas com quem temos afinidade. Então, o Theo, por exemplo, ele é rodeado de espíritos de radialistas, de espíritos que gostam de futebol, espíritos muito comunicativos, que o Theo atrai com o comportamento dele. O Theo é uma pessoa muito alegre, ele é muito fraterna, e a tendência é ele atrair esses espíritos que se afinizam com o seu modo de ser. São os espíritos afins. E temos também os espíritos familiares, que são mais ou menos do nosso mesmo nível,
mas se preocupam conosco, torcem por nós, nos acompanham e tentam nos proteger. De vez em quando a minha mãe fica com dó de mim, que sabe que eu vou passar por alguma situação difícil, e ela chega para o meu mentor espiritual e fala assim, coitadinho do Cid, do meu filhinho, vamos segurar essa dor aí. O meu mentor fala para ela, calma, deixa, ele aguenta o tranco e ele vai aprender com isso. Então é assim que funciona, viu, Tiese? Nós temos também protetores familiares. Próxima questão aqui também conosco, nos acompanhando, a Delane Pereira diz o seguinte, meu avô faleceu Delaine. Meu avô faleceu em 8 de março de 2020. Eu posso engravidar e ser o espírito do meu avô? Tem como ele vir a um centro falar comigo? Peraí, vamos devagar. Primeira pergunta, se ela pode engravidar do espírito do avô? Pode engravidar e vir aí ser o espírito do avô, que reencarnar, por exemplo? É pouco provável. O espírito geralmente demora mais tempo na espiritualidade. A vida verdadeira é lá, Adelaine. É pouco provável. A não ser que haja assim, uma missão, uma coisa muito especial, o espírito não reencarna assim imediatamente. Ou então, o espírito de um suicida, de um genocida, aí é outra conversa. Mas, normalmente, nós permanecemos lá na espiritualidade durante 100, 200, 300 anos para depois virmos uma nova encarnação. Ah, mas eu vejo toda hora aí espírito aparecendo lá na Irlanda, na Índia, contando que às vezes tem até contato com parentes. Tem um caso que eu contei no programa passado aí, de um menino que chegou lá na Índia e teve contato com a viúva, que era a esposa dele, reconheceu os filhos, até desenterrou um cofre lá que tinha um colar de pérolas lá dentro, mas isso é exceção. O normal é permanecermos na espiritualidade por mais tempo, Delaine. Qual a segunda parte da pergunta, Reginaldo? Tem como ele vir a um centro e falar comigo, né? Estar ali neste momento? Tem, mas também não é muito fácil. Depende de termos instrumentos adequados. E, às vezes, o médium não tem tanta afinidade com seu avô e a comunicação pode vir truncada. Então, na dúvida, para você não ficar achando que é mistificação do médium, que às vezes é simplesmente falta de afinidade, ou então o médium não tem uma mediunidade adequada para receber aquele espírito, os fluidos deles não se afinizam o suficiente para dar uma comunicação autêntica, então não é fácil que isso aconteça. E por isso que quando aquelas mães iam a Uberaba, iam mais ou menos por final de semana para tentar obter cartas de seus filhos, dos jovens desencarnados. Eu fiz um cálculo assim por cima, e iam mais ou menos umas 300 mães entre sexta e sábado buscar mensagem de seus filhos. Quantas que eram atendidas? 10, 15, 20, excepcionalmente 30. Isso é no máximo 10%. Então, mesmo com Chico Xavier, nem todos os jovens poderiam dar comunicação. Próxima pergunta, a Natália Vircelli, que está acompanhando conosco. Boa tarde para você também. Sidney, estou grávida e gostaria de saber como fica a consciência do bebê prestes a reencarnar e também durante a gestação. Ele dorme. Ele passou por um processo chamado de miniaturização, que o espírito passa por essa situação gradativa, há uma diminuição do seu perispírito para que ele possa caber no seu ventre. Ele está, assim, em estado de dormência, somente em casos excepcionais que o espírito tem alguma consciência. Prova disso, por exemplo, quando Maria, mãe de Jesus, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, a sua prima, que estava grávida de João Batista, e quando
Maria se aproximou da casa da prima Isabel, João Batista, que estava no ventre dela, reconheceu Jesus, que estava dentro do ventre de Maria. E ele deu praticamente uma comunicação através da mãe, e ele dentro do ventre dela. Mas isso é absurdamente improvável, quase que impossível. Só um espírito do gabarito de João Batista que teve essa possibilidade. No mais, os nossos queridinhos que estão vindo por aí estão dormindo, estão lá nanando, e às vezes quando você dorme, você tem até um contato com ele, mas ele está em estado assim de dormência. Você espiritualmente pode até abraçá-lo, pode fazer um carinho nele, mas ele só vai entender mesmo depois de passar pelo processo da reencarnação e vai despertando gradativamente com o passar da idade. Só lá depois dos 7, 8, 9, 10 anos que ele vai readquirir as suas perfeitas, totais faculdades. Então, é bom você saber, Natália, que desde que nasce a criança, ela é receptiva a novas propostas de comportamento. Então, desde pequenininha, você tem que ir incutindo no seu filhinho, na sua filhinha, ideias positivas, boas. Mesmo enquanto ela está no seu ventre, você deve cantar para ela. Eu estou falando em termos de criança, não sei qual que é o sexo do seu filho. Você deve cantar para a sua filhinha, seu filhinho, deve ler para ela, e quando ela já tiver nascido, faça com que ela participe ali pertinho do Evangelho no Lar, sempre converse com a criança para que ela cresça rodeada de boas propostas e possa devagarzinho ir desprezando algumas personalidades negativas do passado. Esse é o momento ideal. A criança nasce receptiva a novas ideias. Por isso que ocorre o milagre do renascimento da infância, para dar ao espírito uma nova chance de esquecer aqueles passados escabrosos e assumir uma postura melhor, uma personalidade mais positiva, de acordo com as leis divinas, de acordo com o equilíbrio que a nossa vida merece. Pergunta aqui do Eliseu de Fortaleza. Sidney, o que a doutrina nos esclarece sobre os pensamentos que vão se concretizando aos poucos, os pensamentos, eles que são aí e também se materializam em sua mente e passa para o papel aos poucos e vão aí sendo criados formas. Pergunto se os espíritos podem aí estar ajudando para que tudo possa acontecer e esses pensamentos sejam aí guias, ou alguns guias que estão enviando. Nós falamos sobre isso já com relação à tecnologia que gradativamente está se acentuando aqui na Terra no momento em que estamos passando. A espiritualidade dando dicas, orientações, inspirações. Isso nada mais é do que inspiração de espíritos desencarnados que gradativamente, eu sei que você tem essa faculdade, Eliseu, você precisa exercitar, já falei isso várias vezes para você particularmente, não é questão de desenvolver. Mediunidade não se desenvolve, você já vem com ela ou não vem, mas você pode exercitá-la e você pode, sim, concretizar, passar para o papel o pensamento dos espíritos e, dentro de uma lógica, dentro de um certo raciocínio, você executar, concretizar as propostas que a espiritualidade está lhe trazendo, Eliseu. Cristina conosco também pergunta, em vez de Jesus falar para o ladrão, hoje mesmo estarás no paraíso, por que ele não falou depois de várias vidas me encontrarás no céu? O que você acha disso? Porque as pessoas na época não tinham condições de entender exatamente essas informações. Era comum que no colégio apostólico aceitassem a reencarnação, mas nem todas as pessoas aceitavam. E não pode se esquecer também de que Jesus estava expirando, né? Ele não ia poder fazer um discurso ali. Fazer uma palestra, poderia simplesmente dizer,
ainda hoje você vai estar bem, você vai estar comigo, mas não significa que não tivesse que passar por todos os percalços relativos aos seus comprometimentos. O pessoal geralmente fala o bom, mau ladrão, mas Jesus estava num local deslocado, estava entre condenados à morte, e Jesus era absolutamente inocente, ele estava sendo condenado à morte por ter sido bom, por ter trazido uma mensagem nova. E aqueles dois que estavam ali partiram com ele, mas o nível entre Jesus e eles era absolutamente muito grande, muito extenso. Jesus, não podemos esquecer, foi o espírito mais perfeito que veio à Terra. E ele deu uma palavra de consolo ali ao Dimas. Mas a distância de evolução entre Dimas e Jesus é um século, são séculos são milênios de diferença de evolução. Mas Jesus tinha que falar alguma coisa, mas não podia dar ali uma lição inteira, um sermão inteiro, falar sobre reencarnação. Como última pergunta, Eliane Campos conosco, nos acompanhando também aqui, pergunta algo que você já colocou, mas como ela chegou há pouco, ela quer saber também. Os espíritos desencarnados dependem do que ainda para concluir aqui na Terra, né? Tem duas perguntas. Primeiro uma, quanto tempo pode levar para que ele possa reencarnar? Se ele pode reencarnar rapidamente? E a outra questão, se os espíritos desencarnados dependem do que ainda para concluir aqui na Terra, o que eles realmente podem fazer após a tua morte. Irene, se Eliane. você for uma... Irene, né? Eliane. Isso. Eliane Campos, é isso? Isso. Eliane, primeiro, tempo para uma nova encarnação depende da necessidade do espírito. Se é um suicida, se é um genocida, a encarnação às vezes é imediata para ele já começar a ter uma chance de equilíbrio para depois desencarnar para valer mesmo. E depois permanece na espiritualidade, normalmente por 1 século, 2, 3 séculos, porque a nossa vida verdadeira é lá. Agora, essa segunda parte da pergunta, eu aconselho que você leia, Eliane, uma obra de Leon Denis chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele mostra claramente que uma existência apenas é absolutamente insuficiente para que tenhamos todo o conhecimento intelectual que a Terra nos oferece. E mais, é absolutamente insuficiente para que cheguemos ao máximo de nível necessário para nos libertarmos de um mundo de expiações e provas. Enfim, tanto sob o aspecto intelectual como moral, uma vida não dá nem para o cheiro, viu, Eliane? Nós temos que ter muitas oportunidades para depois a gente reavaliar-se para ver se nós podemos prosseguir ou não para mundos mais adiantados. Nós temos aqui muitas encarnações para passar neste planeta e em outros planetas para depois merecermos um dia um degrauzinho a mais na escala evolutiva dos mundos, Eliane. Té Oliveira. Bom, como a gente disse para vocês durante o programa, coloquei aí os livros que o Sidney tem disponibilizado para que vocês possam entrar em contato com ele pelo e-mail que aparece na sua tela, 1948@uol.com.br. Não estamos fazendo sorteios, basta que você tenha o interesse de receber um dos livros dessa lista, mande um e-mail para 1948@uol.com.br ou uma mensagem para 14998101948 e o Sidney vai enviar para você, tanto pelo e-mail que você entrar em contato ou pelo número do telefone que você mandar a mensagem, um livro, um formato PDF, para que você possa ler no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Reginaldo? Theo, pois não. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da Sirlene.
ela escreveu assim para mim na mensagem: eu gostaria de receber os livros do Sidney Fernandes. Vamos deixar claro. É um, né? Dos 12 livros editados, ela vai escolher um dos livros. É isso aí. Para eu mandar para ela hoje, né? Isso mesmo. Sirlene. Muito bem, então nós já estamos chegando aí ao final do programa de hoje, né? Encerrando o programa de hoje com muitas participações ativas aí no programa para que você possa sempre aprender. O programa está aqui para que isso aconteça mesmo. Agora, para encerrar, eu já vou agradecendo aí, chegando primeiramente, Theo Oliveira. Obrigado pela sua participação ativa mais uma vez. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Sidney, obrigado, Sérgio, e obrigado, Jonatas, e obrigado você que está aí do outro lado, que acompanhou o nosso programa nessa sexta-feira. A gente se fala novamente na próxima quarta-feira em mais um reencontro e, claro, se Deus quiser, na próxima sexta em mais uma edição do Pinga Fogo. Reginaldo. Sidney Fernandes, aí é mesmo preso fazendo o programa, dando condições para que as pessoas tenham as suas respostas, né, Sidney? Terminei mais um livro ontem, viu, Reginaldo? Eu sabia disso. Vai vir bons frutos. Então, dizem que o isolamento é providencial para o escritor, né? E eu estou honrando o tempo que me foi facultado nessa quarentena e estamos fazendo o possível para a gente continuar contribuindo, colaborando, para que as pessoas estejam mais esclarecidas e possam encontrar melhores elementos para encontrar a felicidade. Porque ninguém convence ninguém, viu, Reginaldo? Exatamente. Essa história de que você transforma uma pessoa, que você vai pregar e vai converter a pessoa para isso ou aquilo, isso não existe. Isso não existe. O que existe é o seguinte: você propõe um programa de hoje que a pessoa faça uma reflexão. E nós mandamos um livro para a pessoa agora. E ela vai ler o livro. Se ela encontrar alguma coisa com a qual tem afinidade, é uma proposição que ela faz para ela mesma. Uma reflexão. E ela vai dar uma ordem para ela mesma para passar a ser um pouco melhor, um pouco mais atenciosa, aprender a perdoar, a usar melhor a língua, aproveitar melhor o tempo. Mas isso não sou eu, não é você, não é o Theo, não é nenhum sacerdote, nenhum pastor evangélico que vai conseguir. Nós apenas propomos uma ideia e quando a pessoa faz uma reflexão, daí, Reginaldo, a gente entender que há pessoas que passam a vida inteira assistindo a palestras, a sermões evangélicos, a missas, e ficam do mesmo jeito. E aí elas têm que reencarnar e passar por tudo de novo. Será que não é mais simples a gente começar a refletir mais dentro dos conteúdos que nos são oferecidos? Nós vamos poupar tempo, sofrimento e vamos nos aproximar um pouco melhor da felicidade. Bem, minha gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Theo, pela sua sempre eficiência no comando técnico do nosso programa. Agradecido ao Jonatas, que está lá na retaguarda, ao Sérgio, o incansável Sérgio, que sempre está nos ajudando, dando para nós aí essa retaguarda. E a você, Reginaldo, a quem eu convido para fazer a nossa prece de encerramento. Um grande abraço a todos. E assim, vamos encerrar. Mais um minuto eu peço de sua atenção. Você que nos acompanhou até agora, tem mais aí um tempinho para que a gente possa fazer a reflexão final. Iniciamos com uma reflexão, terminamos com uma reflexão especial na tarde de hoje. Agradecemos, querido mestre, por esta oportunidade tão importante e que nos deu para refletirmos sobre questões que podem fazer com que possamos caminhar melhor. Na nossa vida, nós temos que acordar, crescer, evoluir. No outro dia, novos caminhos nos serão apresentados. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer novos caminhos, caminhos que são possíveis para que a nossa evolução aconteça exatamente. Aprendemos que não devemos estar estacionados. Aprendemos que devemos prosseguir, caminhar em direção da evolução.
na Terra, enquanto aqui estivermos, que esse aprendizado seja para a evolução fraterna, a evolução do acolhimento, a evolução do acolhimento existencial. Que possamos ter mais dias como esses, que possamos ter a oportunidade, que possamos ouvir. Como foi dito, não se prega, apenas se apresenta, se mostra caminhos para que você possa fazer as suas escolhas. E que essa escolha de hoje seja a melhor para você progredir amanhã. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, grande mestre. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.